Olá, alunos. Bom dia, boa semana. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora sobre os climas do Brasil. Pois bem, em primeiro lugar, vocês do primeiro ano, a gente está sempre falando nas últimas aulas sobre os climas, né? Primeiro definimos tempo atmosférico, clima, a diferença entre esses dois conceitos. Depois falamos dos elementos ou dos fatores climáticos. Em seguida, falamos dos tipos de clima no mundo e agora nós vamos falar dos climas no Brasil. O Brasil ele possui uma certa variedade climática, até porque nós estamos falando de um país muito extenso territorialmente, um país com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mas um país que tem uma característica muito importante na definição dos climas, que é justamente a sua extensão latitudinal. Né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar para vocês aqui, rapidamente falando acerca da influência dos fatores climáticos sobre os climas no Brasil. Né? Até que ponto os fatores climáticos influenciam mais ou menos nos climas brasileiros e quais fatores climáticos exatamente possuem maior influência. Então a gente vai comentar brevemente aqui alguns. Né? Não vamos citar todos, mas os principais, né? Os mais relevantes. Altitude, né? A influência da altitude. Até que ponto a altitude influencia nos climas no Brasil? Podemos dizer que a influência da altitude ela é baixa no clima geral do Brasil, ok, pessoal? Pensando no território de uma maneira geral. Pois o relevo brasileiro apresenta modestas altitudes, quase todo o território brasileiro abaixo de 900 metros de altitude, com raras exceções. E por quê, pessoal? O território brasileiro é algo que eu vou explorar mais no bimestre seguinte, quando a gente for falar das formas do relevo, mas o território brasileiro, de uma maneira geral, ele apresenta uma formação geológica antiga. Né? Então, por ser uma formação geológica antiga, ele já foi muito desgastado pelos agentes erosivos, de formas que possui uma altitude, uma altimetria média não muito significativa. O Brasil, por exemplo, não apresenta grandes cadeias montanhosas. O Brasil não encontra seu território brasileiro em área de borda de placa tectônica, né? Ou seja, áreas de soerguimento, áreas de formação de grandes cadeias montanhosas. Então, o Brasil não apresenta, por exemplo, o clima frio de montanha, né? Climas que apresentam em áreas muito montanhosas. Né? O Brasil não apresenta, por exemplo, esse tipo de clima. Embora apresenta um que tem uma certa similaridade, um pouco próximo, mas numa proporção bem menor, conforme eu vou comentar daqui a pouco. Né? Mas, enfim, então pode-se dizer que a influência da altitude sobre os climas do Brasil não é muito significativa, embora, sim, em algumas regiões serranas, né, o fator altitude exerce uma influência maior, como na própria região serrana do Rio de Janeiro, um exemplo disso. Né? Mas aí, conforme eu vou dizer, abordar mais na frente dessa aula, a gente está falando de um clima tropical de altitude, né? Não é um clima de montanha, enfim. Influência da maritimidade e continentalidade. Né? Bom, devido à baixa altitude do relevo brasileiro, os ventos marítimos suavizam a amplitude térmica. Né? Suavizam a amplitude térmica. Então, o Brasil ele não tem, assim, de uma maneira geral, sobretudo as áreas litorâneas, uma diferença muito significativa entre a menor e a maior temperatura. Lembra? Amplitude térmica, por exemplo, mínima 15, máxima 40. Olha a diferença aí, 25 graus. Isso seria uma amplitude térmica alta. Agora você bota aí uma amplitude térmica entre 20 e 25 graus. A gente teria o quê? 5 graus de diferença. Então, seria uma amplitude térmica mais baixa. Okay? Então, como os ventos marítimos eles exercem uma influência significativa no território brasileiro, eles suavizam a amplitude térmica, sobretudo nas áreas litorâneas, de formas que a diferença entre a maior e a menor temperatura média não é tão significativa, sobretudo nas áreas
litoral, ou seja, então, portanto, a maritimidade é sim um fator climático importante em muitas regiões brasileiras. Já a continentalidade ela é pouco significativa, né? Exceto em poucas regiões, como no centro-oeste brasileiro, em que a ação da continentalidade é um pouco mais expressiva, gerando inclusive situações propícias a isso que eu falei, a amplitudes térmicas mais elevadas. Porém, aqui, pessoal, é o principal fator climático a influenciar no Brasil, no clima brasileiro. A latitude, né? O Brasil, ele é, até numa definição quase de senso comum, né? Senso comum seria um excesso, né? Isso realmente é uma definição científica, mas do ponto de vista popular, né? O Brasil no jargão popular, ele é logo identificado como um país tropical, né? Então, por quê? Porque o território brasileiro encontra-se quase que inteiramente, não, quase também é um excesso, né? Mas a sua grande maioria encontra-se na área tropical, na zona térmica tropical ou intertropical, né? Exceto a região sul do Brasil, que encontra-se em latitude sul superior ao Trópico de Capricórnio, né? Se a gente fosse levar aquela coisa acima, abaixo, seria abaixo, mas a gente não gosta muito de trabalhar com esse tipo de nomenclatura. Eu prefiro dizer ao sul, né, do Trópico de Capricórnio, só a região sul do Brasil, que estaria, portanto, numa área, numa zona térmica, por assim dizer, temperada, na verdade, muito mais subtropical, né? Mas então, a influência da latitude ela é significativa, né? Conforme está dito aí, devido à grande extensão latitudinal do Brasil. Lembrando, extensão latitudinal é sentido norte-sul, tá, pessoal? E a localização intertropical, a latitude é o fator que mais influencia no clima brasileiro, sendo as menores temperaturas encontradas nas localidades mais ao sul. Ou seja, apenas no sul do Brasil, né, a gente estaria territórios em zona térmica tropical, o território brasileiro, em sua imensa maioria, encontra-se, portanto, na zona tropical, né, ou intertropical, né, aquela que abrange os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. O território brasileiro está, sobretudo no hemisfério sul, uma pontinha ali também no hemisfério norte, mas tudo isso ali numa zona térmica tropical, sendo inclusive o norte do Brasil até numa faixa mais conhecida como equatorial, e apenas o sul do Brasil ao sul do trópico de Capricórnio, portanto, numa zona térmica temperada, para ser mais específico, numa faixa subtropical. Então, portanto, para que fique bem claro, o que mais influencia na questão das temperaturas no Brasil é o fator climático latitude. Ele é o mais relevante e ele explica por que, de uma maneira geral, as temperaturas no Brasil são elevadas. Agora, as massas de ar, né? As massas de ar também influenciam o clima do Brasil, sendo quase todas que atuam no território brasileiro com a característica quente e úmida. Por quê, pessoal? Nós podemos ter massas de ar, por exemplo, quentes e úmidas, quentes e secas, frias e úmidas, frias e secas. Enfim, a gente pode ter uma determinada combinação que vai variar de acordo com as áreas em que essas massas de ar, esses grandes bolsões de ar se formam, né? E no Brasil, as principais são as seguintes: são 5 grandes massas de ar que atuam sobre o território brasileiro. Uma apenas no período frio, mas vamos lá, identificando uma por uma. Observem que ela ganha o nome da região em que se forma. Então vamos lá. Massa equatorial continental. Né? Massa equatorial continental. Qual a característica dela? Ela é quente e úmida, né? Ou seja, ela tem carrega temperaturas elevadas e também muita umidade, ou seja,
influencia muito na questão da chuva da região, né? Ela forma-se o quê? Sobre a Amazônia. Percebam isso, onde é que acontece o surgimento dessa massa de ar, né, que tem uma atuação em praticamente todo o território brasileiro, né, mas de onde exatamente ela vem? Lá da região amazônica. E ela atua em praticamente todo o território brasileiro, provocando chuva, né? Então, aquela ideia, a massa de ar quente, úmida, vinda da Amazônia, né, que volta e meia a gente assiste nos telejornais. Outra é a massa equatorial atlântica, também quente, também úmida. Observem, área de muita insolação, tá, gente? Áreas equatoriais, muita insolação, também formação de muita umidade. Massas de ar, portanto, quentes e úmidas, ambas, né? Mas nesse caso aqui, a massa equatorial atlântica, né, ela já se origina no Atlântico, né, no Oceano Atlântico, e atua principalmente nas regiões norte e nordeste. A área de influência dela é mais nessas duas regiões, mais no norte e nordeste do Brasil. Agora, descendo um pouquinho mais ao sul, vamos lá. Massa tropical continental, né? Qual o diferencial dela? Ela também é quente, mas ela é seca, ok? Por quê? Ela forma-se no interior da América do Sul, numa região mais seca, e tem atuação principalmente sobre as regiões centro-oeste, sul e sudeste, provocando períodos quentes e secos, né? As massas de ar que respondem em grande medida pela característica climática mais seca daquelas regiões, né? A atuação dela se dá na região centro-oeste, sul e sudeste, ok? Mas no centro-oeste ela é muito significativa, puxando aquele clima mais seco, né? Característico ali daquela região. Massa tropical atlântica também é quente e úmida, né? Como as massas equatoriais. Tem origem no Atlântico, né? Porém no Atlântico mais ao sul, né? Mas também tem origem no Atlântico e atua principalmente no litoral das regiões sul, sudeste e nordeste. Ela tem atuação mais, portanto, nas áreas de litoral. E por fim, pessoal, essa massa de ar é muito específica, a massa polar atlântica. Ela é a única massa de ar fria que atua no território brasileiro. Diferente das outras massas de ar, ela não é quente, ela é fria. E ela também é úmida, né? Também carrega muita umidade. É a massa de ar, pessoal, responsável por essas quedas de temperatura no período nosso agora de inverno. É a massa de ar que explica esse frio, né, que surge no inverno brasileiro. Ela atua somente no período de inverno no Brasil. Okay? O único período que ela atua, que ela tem atuação no território brasileiro, é no período de inverno. Ela origina-se próximo ao Círculo Polar Ártico, ou seja, bem lá na região Antártida. Na verdade, vou até corrigir isso aqui, tá, pessoal? Não é Ártico, é o Círculo Polar Antártico, tá? Pessoal, portanto, já estou fazendo aqui uma errata, tá? Depois eu vou corrigir isso daqui. Não é no Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Ártico é no hemisfério norte, é o Círculo Polar Antártico, tá, pessoal? É na Antártida, mais ao sul, no Atlântico, tendo atuação destacada durante o inverno. Né? Ela atua no inverno, chegando a atingir, inclusive, a região da Amazônia. Né? A atuação dela é tão significativa que chega a atingir, inclusive, influenciar a região amazônica, onde provoca um fenômeno conhecido como friagem. É um período que até mesmo na Amazônia faz um friozinho. Portanto, essa massa polar atlântica é a única massa polar, portanto, massa fria que atua no território brasileiro, e ela tem atuação restrita ao período de inverno. E só deixando claro, fazendo essa correção que eu já vou fazer aqui, não é no Círculo Polar Ártico, é no Círculo Polar Antártico, okay? Que está no hemisfério sul. Enfim, e aqui a gente pode observar nesse esquema, portanto,
identificando essas massas de ar e a capacidade de ação delas sobre o território brasileiro. Então está aqui no período de verão, período quente. O que a gente observa aqui? Ó? A massa equatorial continental aqui da região amazônica atuando sobre grande parte do território brasileiro, né? E aqui temos o que? Inclusive, às vezes, um encontro dela com a massa tropical atlântica, né? Ambas são quentes e úmidas, isso às vezes forma um corredor de umidade muito significativo aqui, identificado como zona de convergência do Atlântico Sul, né? Às vezes, esse grande corredor de umidade que vem da Amazônia até o litoral mais ao sul do Brasil, né? Essas duas massas de ar têm essa atuação destacada nesse período. A gente tem a massa equatorial atlântica agindo aqui somente nas regiões norte e nordeste, e a massa tropical continental um pouco mais recuada aqui nessas regiões do centro-oeste e sul. E aí no período de inverno, o que acontece? Né? A massa tropical atlântica se expande mais, inclusive a gente observa a ação dos ventos alísios, né? Muito significativos sobre o território brasileiro, vindos do litoral. O que acontece aqui? A massa equatorial continental ela recua no período de inverno, a massa equatorial atlântica fica mais restrita a esses estados aqui do norte e nordeste, a massa tropical continental aqui mais ou menos no seu raio de ação um pouco mais limitado no sul e sudeste, e aí quem aparece aqui inclusive provocando a friagem até mesmo na região amazônica, levando frio para o sul, sudeste, até o nordeste brasileiro, essa atuação destacada no período de inverno, a massa polar atlântica, que é a massa fria que age sobre o território brasileiro no período de inverno. Então, deu para a gente identificar aí, né? Massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical atlântica, massa tropical continental e, no caso do inverno aqui, a massa polar atlântica e a influência delas sobre o território brasileiro em cada período do ano, ok? Pois bem, dito isso, agora a gente vai passar à descrição dos tipos climáticos brasileiros, né? Os climas do Brasil. Temos o clima equatorial úmido, né? O clima característico da região amazônica, né? A gente observa aí até na imagem, né? Uma imagem da floresta amazônica. O que nós temos de característica do clima equatorial? Úmido, até o próprio nome já está dizendo, né? Muita umidade. Ele é quente e é úmido. É um clima que tem temperaturas elevadíssimas e muita umidade, chovendo praticamente todo dia. Enfim, muito calor e aí forma-se nuvens e muita chuva, né? A gente consegue observar até na imagem aí, né? As nuvens se formando, enfim, muita umidade, né? Temperaturas médias entre 24 e 26 graus, médias, tá, pessoal? Então a gente observa que isso, por uma média, é algo muito elevado, né? Na média, né? 24 e 26 graus. É óbvio que faz temperaturas até bem mais elevadas do que isso, mas mantém uma média aí constante, né, nessa casa aí. Interessante notar o seguinte, a amplitude térmica muito baixa, né? Esse caso aí de até, no máximo, 3 graus, né? Ou seja, pouca diferença entre a menor e a maior temperatura. Chuvas abundantes, né, região que mais chove, superiores a 2 milímetros ano, a região que mais chove no Brasil. Chuvas bem abundantes, né? Essas são as características do clima equatorial que conferem, inclusive, as características da paisagem amazônica, né? Que depois eu vou explorar isso mais em aula posterior, falando sobre os biomas brasileiros, né? Os biomas são determinados de acordo com as características do clima da região. Tropical, né? Tropical, a grosso modo, é a grande parte do clima brasileiro, né? A maior parte do clima brasileiro é
tropical. Mas aí, nesse caso, a gente está fazendo uma pequena distinção entre alguns tipos específicos de tropical. E nesse caso, a gente está se referindo mais àquilo que a gente poderia chamar de tropical típico, né? A grosso modo, né? O que ele seria? Ele é um clima quente e caracterizado pela existência de apenas 2 estações bem definidas. Essa característica geral do clima tropical: verão quente e chuvoso, inverno ameno e seco, né? Essa característica do clima tropical. Nós não temos as 4 estações bem definidas. Então, primavera, na verdade, é uma pequena variação do nosso verão. E o outono é uma pequena variação do inverno. Aqui a gente não tem exatamente 4 estações bem definidas, mas sim 2. Né? Período quente, correspondente a mais ou menos o que a gente chama de primavera e o verão, e o período mais seco, que é o período do outono e inverno. Okay? Então, nesse caso, apenas 2 estações bem definidas. Temperaturas superiores a 18 graus, sempre, normalmente, superiores a 18 graus, claro, obviamente, podendo fazer temperaturas bem mais elevadas do que isso, né? Mas a gente está chamando a atenção que é uma tendência do clima tropical a não apresentar normalmente temperaturas mais baixas do que isso daí. Normalmente elas são superiores a 18 graus. Amplitude térmica pode chegar a 5 graus, né? Mas claro que isso vai variar de uma região para outra, bem como também vai variar de uma região para outra o índice de chuvas, né? Que são chuvas numa média superiores a 1.000 milímetros ao ano. Né? Observem aí que chove mais ou menos a metade do que choveria no clima equatorial, mas também é um clima característico pela presença de chuva, né? Agora o tropical litorâneo, né? Tropical litorâneo é uma variação do tropical mais característico do litoral, né? Da região de litoral, ou seja, é o clima nosso aqui do Rio de Janeiro, né? Quais características gerais do tropical litorâneo? Enquanto que aquele tropical típico a gente poderia pensar num tropical menos litorâneo, por assim dizer, mais continental, né? Há uma variação pequena, né? As temperaturas são elevadas, né? Com uma média anual superior, né? A 18 graus, ou seja, relativamente parecido, né? Com a situação encontrada no tropical típico, mas aí a gente pode ter uma variação um pouco menor aí da questão da amplitude térmica, né? Devido, como falei lá no primeiro slide, devido ao fator climático maritimidade, uma influência maior da maritimidade. As chuvas são elevadas, né, justamente devido também em função da umidade oceânica, e a característica do tropical litorâneo é por apresentar um período mais seco e outro mais chuvoso. É aquilo que eu falei também, de certa forma, no tropical típico, né? Que é o período quente e chuvoso, que é o período correspondente ao verão, né? Mais ou menos 6 meses, corresponderiam à nossa primavera. E os outros 6 meses, o período mais frio e seco, ou ameno e seco, que é o período do outono e inverno. Okay? Enfim, aqui é uma pequena variação com relação ao tropical típico, talvez mais um pouco no sentido aqui da amplitude térmica, alguma coisa mais ou menos assim, né? A amplitude térmica aqui, ela tenderá a ser um pouco menor, né? Em função da influência da maritimidade. Tropical semiárido, pessoal. Esse é o clima mais seco do Brasil. Ele é quente, ele é muito quente, ele é seco, né? Enquanto os outros tropicais apresentam uma característica mais úmida, esse é seco, né? E aonde exatamente tem esse clima no Brasil, né? Onde se encontra esse clima no Brasil? Esse clima se encontra no Nordeste seco, né? O sertão nordestino, né? Que aí entra uma questão ali também da influência do relevo na característica daquilo, né? Dado o Planalto da Borborema, enfim, cria uma situação característica ali que faz com que as chuvas ocorram mais na região da zona da mata, enfim.
e não haja tanta umidade ali, você tem ali um clima mais seco, né? Muito quente e seco, com temperaturas médias superiores a 26 graus, observe, superiores, ou seja, uma média de temperatura muito elevada, né? O que apresenta a temperatura média mais alta, inclusive, né? Superiores a 26 graus. E qual a característica principal ali? Chuvas irregulares e mal distribuídas. Quase não chove, chove pouco. E quando chove, chove de forma irregular. Enfim, é o clima característico do sertão nordestino. Agora, um clima um pouquinho mais frio, né? O tropical de altitude. O que acontece aqui? Ele também é um clima tropical, mas ele sofre uma influência de outro fator climático, que é a altitude, que faz com que, em função do ar rarefeitos, ocorra um menor aquecimento daquelas áreas e, portanto, uma tendência a temperaturas um pouco menores. É o clima, por exemplo, da região serrana do Rio, né? E outras regiões serranas. Né? Deixando claro, não é exatamente um clima frio de montanha, mas é um clima mais frio para os padrões tropicais. Temperaturas médias são inferiores a 22 graus, percebe? Então, assim, não se costuma fazer uma temperatura muito mais elevada do que isso, ok? A amplitude térmica, nesse caso, ela pode ser um pouco maior justamente devido a essa característica da temperatura despencar em muitos momentos. A amplitude térmica aqui pode chegar a 7 graus, um pouco maior do que o clima tropical convencional, né? Tropical típico ou mesmo litorâneo. Pode gear no inverno, né? Uma característica, período mais frio, né? A gente pode ter aí uma queda de temperatura muito brusca a ponto de gear, e nesse caso também, devido à formação de nuvens, à umidade, você tem uma questão aí de um pouco mais de umidade e precipitação maior, né? Chuvas entre 1.000 a 1.500 milímetros ano, né? Chove um pouco mais em função também aí da influência da altitude, né? Enfim, então esse clima tem essas características, né? É um clima para os padrões tropicais, portanto um clima mais frio, né? E agora, pessoal, por fim, o único clima, por assim dizer, frio que a gente tem no Brasil, ou mais frio, que é o subtropical úmido, que ocorre o quê? Na região sul do Brasil. E a gente vê nessa imagem aí até Curitiba, né? O Jardim Botânico de Curitiba, né? Aí uma situação em que houve uma geada, enfim. E o que nós temos aí como característica do clima subtropical úmido? Médias térmicas inferiores a 18 graus, ou seja, mais frio do que se vê no tropical. As chuvas são abundantes e bem distribuídas, né? Entre 1.500 a 2 milímetros ano, né? Um pouco próximo à precipitação ali que se tem na Amazônia, mas nesse caso ela é bem distribuída ao longo do ano, isso é uma característica interessante do clima subtropical. E o inverno ele é bem rigoroso, ele é bem frio, né? Para quem tem acompanhado, quem tem assistido telejornais nos últimos dias aí, né? Essa última frente fria que despencou as temperaturas no sul, o que nós temos aí? Inverno podendo apresentar, inclusive, temperaturas negativas, né? Esses dias, inclusive, no sul do Brasil, em algumas cidades, principalmente as cidades ali da Serra Gaúcha, enfim, atingiam temperaturas bem baixas, que nesse caso também, além do fator latitude, né, o fato de estar na zona, na faixa, por assim dizer, subtropical, ainda tinha o fator serra, né, o fator altitude ali também influenciando, e tivemos temperaturas muito baixas, muito negativas, que são características do clima subtropical úmido, que pode apresentar temperaturas negativas no período de inverno, incluindo geadas, né, e até mesmo neve, né, pode até nevar em algumas cidades, sobretudo essas cidades serranas ao sul que se tem no sul do Brasil, né. A gente pode ter aquela temperaturas baixas, ou muito baixas, negativas, portanto abaixo de zero, geadas e até mesmo a presença de neve.
E aqui, pessoal, o mapa, né, portanto, identificando, né, a presença desses climas brasileiros, né, no território brasileiro. Aqui um mapa um pouquinho mais simples, né, mas que dá para a gente ter uma interpretação mais didática. Então, a gente observa aqui a presença do clima equatorial justamente nessa região amazônica, a presença do clima tropical, o tropical típico em grande parte do território brasileiro, destacando aqui grandes áreas do Nordeste do Brasil, da região centro-oeste do Brasil em especial, né? A presença do clima semiárido aqui no Nordeste, né, conforme havia dito, a presença do clima tropical de altitude em algumas regiões aqui do Brasil, de São Paulo, de Minas, enfim, algumas porções do território brasileiro, aqui a presença do clima tropical de altitude, a presença do clima tropical litorâneo em toda a área de litoral do Brasil, né? Aqui do Nordeste ao Sudeste do Brasil, e por fim a presença do clima subtropical aqui no sul do Brasil. A gente observa a presença deste clima. Aqui nesse outro mapa, um pouquinho mais detalhado, né? Então a gente tem um nível de detalhamento maior aqui, também chamando a atenção um pouco para a questão da precipitação, né? Para o nível de umidade. Então a gente tem, por exemplo, nessa região aqui da Amazônia, o que está dito aqui? O clima quente super úmido, né? Aqui chove demais, super úmido mesmo. Nessa outra área de clima equatorial aqui nós já temos o clima equatorial quente e úmido, né? Que é um clima também bem úmido, mas que, pelo que dá para se compreender desse mapa, chove um pouco menos do que essa região aqui. E por fim o clima equatorial quente semi-úmido, esse azul aqui, que portanto choveria um pouquinho menos. E aí nós teríamos clima semi-úmido, né? Nessa porção inteira aqui do território brasileiro, portanto, uma região um pouco mais seca, né? Semi-úmido, e aqui a região do semiárido, né? Semiárido aqui com um pouco mais de chuva, semiárido aqui menos seco, e aqui o tropical quente semiárido, que é a área mais seca de todas, né? E aqui algumas áreas de tropical quente semi-úmido, né? Essas áreas aqui, tropical úmido, né? Em grandes áreas aqui de litoral, essa região aqui também, com um pouco mais de umidade, e o temperado úmido, em algumas regiões aqui já o sul já utilizou a expressão temperado, né? Prefiro a expressão temperado, e aqui no sul justamente o temperado superúmido, né? Superúmido, chove muito, chuvas abundantes e bem distribuídas, além de um clima mais frio um pouco, um clima temperado característico do sul. E por fim, esse mapa muito mais detalhado ainda, está riquíssimo, né? Esse mapa, portanto, do IBGE, né? Um nível de detalhamento muito significativo, e aí que mostra até inclusive a tendência e a quantidade de meses quentes e secos no Brasil. Então a gente tem aqui o quente, né? Os climas quentes aqui chamando atenção para as suas características de umidade. Clima quente superúmido. Então a gente tem na legenda aqui, nessa cor, portanto essa região aqui, sem seca, ou seja, chove praticamente o ano inteiro. Essa região aqui subseca, né, também chove quase o ano inteiro. E aí úmido, com 1 a 2 meses secos, ou seja, então chove na média entre 10 a 11 meses ao ano, ou seja, chove bastante. Toda essa área aqui, ó. Essa outra área aqui, 3 meses secos. Esse azul mais claro, 3 meses secos. Então, choveria na média 9 meses ao ano. Chove bastante aqui. Ou seja, toda essa região aqui é muito úmida, né? E aí, quente, semi-úmida, de 4 a 5 meses secos. Toda essa região aqui, 4 a 5 meses secos. Portanto, sei lá, entre 7 a 8 meses com chuvas.
né? Outras regiões aqui, a gente tem 6 meses secos, 6 meses chuvosos. Essa áreazinha aqui, ó, entre 9 a 10 meses secos, ou seja, quase não chove. Choveria, portanto, entre 2 a 3 meses apenas no ano. E aqui 11 meses secos, esses pontinhos em vermelho aqui no mapa. Ó. São muito secos aqui esses pontos no Nordeste, ou seja, 11 meses secos. Então choveria em média apenas um mês no ano. Tem muita área muito seca mesmo. E por fim, as áreas subclassificadas aqui como subquentes e superúmidos, né? Subsecas, toda essa região do sul aqui, subseca, portanto, ou seja, chove direto, né? Umidade quase o ano inteiro, entre 1 a 2 meses secos, essas regiões aqui no mapa, né? Entre 1 a 2 meses secos, portanto, 10 a 11 meses chuvosos, outras áreas aqui com esse granulado, teríamos 3 meses secos, portanto, 9 meses chuvosos, enfim, áreas de muita umidade também aqui, mais ao sul do Brasil, né? Enfim, essas áreas verdes aqui, né, em área mais central do Brasil, área de Minas, o que nós temos aqui? Um semi-úmido de 4 a 5 meses secos, ou seja, portanto, então, 6 a 7 meses chuvosos. E aqui o clima mesotérmico brando, né? Em outras áreas do Brasil, enfim, outras definições aqui, né? Enfim, pessoal, a grosso modo esse mapa, como a gente pode observar, ele é muito detalhado, né, em termos de unidade climática. Óbvio que eu não cobraria, por exemplo, um mapa desse em termos de avaliação, tá, pessoal? Mas só para a gente ter uma ideia, entender a coisa num nível maior de compreensão. Bom, se a gente observar na legenda aqui, tem até a questão do equatorial, né? A diferença aqui do equatorial, pelas faixas, o que seria tropical, enfim, tropical do Nordeste. A gente pode observar, inclusive, nas listas, né? Tropical do Brasil Central, temperado, enfim, tipo de... as listras aqui também indicando isso. Enfim, é um mapa muito rico, tá, gente? Muito rico esse mapa. Mas é para a gente compreender mesmo com uma magnitude maior essa questão. Enfim, pessoal, eu acho que já me alonguei bastante, né? Procurei oferecer uma aula bem interessante, bem rica. Espero que vocês tenham gostado. Sobre os climas do Brasil, portanto, o que teríamos para verificar é isso. Enfim, então vamos acompanhar essa videoaula, vamos estudar. Nas próximas semanas eu devo estar enviando alguma atividade, algum exercício relacionado ou dando prosseguimento, abordando algum outro tópico acerca dos climas. Ok, pessoal? Então é isso. Tudo de bom. Boa semana para vocês. Até a próxima. Tchau.